Olá, tudo bem? Somos nós mais uma vez juntos para gravar mais um encontro caseiro. Excepcionalmente nós estamos agora publicando, né, na quinta, mas normalmente nossos vídeos de encontro caseiro saem na quarta-feira. Como é um encontro mais pessoal, assim, para que a gente tenha um tempo mesmo de meditação, um tempo de conversar, de refletir, de pensar, de se questionar, olhando aqui algumas mensagens, eu sempre faço uma revisão das minhas mensagens, os meus esboços e tal, para eu mais ou menos que acompanhar aquilo que eu tenho pregado, que eu tenho falado, sempre fazendo uma retrospectiva, olhando as coisas que Deus tem colocado no meu coração para partilhar, mas para que também haja um equilíbrio nos livros que a gente vai utilizando, os livros da Bíblia, né? Para que a gente não fique muito voltado, ligado aos livros do Antigo, para que a gente não fique muito ligado e voltado simplesmente para os livros do Novo. Eu sempre faço uma revisão, dou uma olhada nos meus escritos. E nesses escritos eu encontrei uma mensagem que eu preguei em 2006, olha quanto tempo faz. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Estava lendo e acho que é interessante. Quem me conhece mais intimamente, de perto, vai falar assim, não acredito. Mas lá em 2006 eu achei necessário falar a respeito disso, porque mesmo lá atrás já era um tema das futilidades do dia de hoje, né? Era em 2006 algumas futilidades, algumas coisas que a gente gastava o tempo, e às vezes o povo de Deus precisa ser muito objetivo. A Bíblia diz que a gente precisa remir o tempo porque os dias são maus. Então a gente tem que ter uma objetividade aí nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente gasta o nosso tempo, nosso intelecto. Às vezes a gente perde tempo, né? E por que eu estou falando isso? Porque o tema da mensagem é BBB. Big Brother Brasil, né, saiu há bastante tempo atrás. Vou ser muito sincero, eu sempre faço uma pesquisinha, né, para falar e ter números, dados. Eu não quis nem saber quando foi a primeira versão do Big Brother aqui no Brasil, se era realmente próximo aí de 2006. Eu lembro bem que tinha muita gente dando muita atenção. E há pouco tempo atrás um amigo postou no Facebook que tinha mais de 2 milhões de votos, acho que é isso, na última votação aí do paredão, do líder, não sei exatamente, mas aquela postagem me chamou também a atenção. E quando eu encontrei, eu logo lembrei dela. Se eu tiver errado, nos comentários aí, porque vai estar no YouTube, faz um comentário, bota a informação correta lá, me ajuda aí. Aqui não tem informação correta a respeito disso não. Mas se esse número tiver acertado, 2 milhões é muita gente dando atenção a esse negócio ainda. E convenhamos, aí quem me conhece vai perceber que esse é o discurso mais alinhado. Perder tempo com Big Brother, só Jesus. Mas eu dei outro nome, outra tradução para esses 3 Bs aqui. Mas eu só vou revelar isso no final. E eu queria partilhar com vocês uma palavra, não é nem demorada não. Apesar de eu convidar vocês a estar lendo alguns versos. Até peguei o celular da minha filha aqui, ó. O Sullivan está aqui para nos ajudar, porque a gente vai ler alguns versos de alguns textos. E olhando aqui na Bíblia Digital vai ser mais rápido. Mas nós vamos começar usando um texto lá de Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 1, verso 3. Para a gente usar como o texto de abertura aí para essa mensagem. Miqueias, capítulo 1, verso 3. Já encontrou? Beleza, vamos lá. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce,
e anda sobre os altos da terra. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Quer ver? Eu gosto, e vocês sabem disso, né? De olhar versões diferentes, né? Eu vou ler também em uma outra versão aqui, que é na NVI. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Achei bem interessante também, porque o Big Brother tem a ver com assistir, né? Nossa, passar o tempo. Tem pay-per-view de Big Brother. O pessoal fica horas assistindo o que eles estão fazendo lá. Para mim, uma perda de tempo. Me desculpa aí se você gosta, mas eu acho uma perda de tempo. Só que, fazendo essa alusão, como eu disse, é uma brincadeira, né? Uma alegoria desse programa, trazendo isso para algumas realidades e alguns insights que eu tive aqui na Bíblia. Deus já ligou suas câmeras e está de olho em você, está atento, está olhando para cada coisa que você está fazendo. Em cada lugar da casa tem uma câmera. Só que, como o Big Brother de Deus ele é muito superior, em cada lugar do teu trabalho tem uma câmera, em cada lugar do teu bairro tem uma câmera, em cada lugar da praia, se for hoje não está valendo muito, porque a gente está em isolamento social, né? Não vai precisar de tantas câmeras, mas em qualquer lugar que a gente vá, Deus, vejam, não é isso que diz lá na NVI? Vejam, o Senhor já saiu do seu trono e está olhando para nós. Então, fique atento, já tem todas as câmeras ligadas para nos perceber. Só que no Big Brother só entra quem passa por uma seleção. Isso é meio fajuto também, né? Tem muita gente que vai lá e não passa exatamente por uma seleção. É meio que uma indicação. A gente sabe disso. Mas se a gente for pensar em seleção, Deus também faz isso. Deus também nos seleciona de alguma forma. Deus também nos encontra. Deus também nos escolhe. Ontem a gente até teve um papo com os irmãos lá de Brasília, né? E a gente estava até falando a respeito disso. Lá em Efésios, no capítulo 1, em algumas versões aparece ali, no verso 4, se não me falha a memória, a palavra eleito. Olhando no original, acho que a melhor palavra é escolhido. E talvez você seja um desses escolhidos. Deus olha para a terra e procura pessoas para participar desse grande chamado Reino de Deus. Qual é o caminho bíblico para a gente ter uma ideia a respeito disso? Aí tem vários textos que a gente pode usar, mas eu quero usar um texto que está lá em Marcos, só para você também, como é um dia de debate, de conversa, né? Ter alguns textos até facilita, mas olha lá, Marcos capítulo 1, versos de 16 a 20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum, e quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Deus, eu li o verso errado, né? É capítulo 1. Vamos para o capítulo 1, gente. Errei aqui, ó. Capítulo 1, e aí sim, verso 16. Isso, agora sim. Jesus estava andando pela beira do lago, na Galiléia, quando viu 2 pecadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2.
eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. É isso aí, é isso que rola. Jesus, ele sai a nos encontrar, a nos selecionar, a nos escolher. Não tem hora marcada, eles estavam trabalhando. Tem muita gente que tem desculpas, né? Daqui a pouco, depois eu faço. Não tem hora marcada, não tem um tempo exato, não tem a ver com a minha idade, não tem a ver com a minha disposição, tem a ver única e exclusivamente com o Senhor passar e falar assim: você, vem comigo, caminha comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens, um pescador de gente. No Big Brother tem outra coisa que chama a prova do líder, né? A prova do líder. Tem isso para a gente entender e entender um pouco melhor usando a Bíblia? Sim, a gente pode fazer uma alusão. Deus continua nos observando, né? Ele prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Isso é muito bacana também para que não pese em nós, a gente não pense que Deus só quer nos colocar peso sobre os nossos ombros, Ele só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Você entende isso? Deus, no final das contas, Ele quer te aprovar, Ele quer te aperfeiçoar. E o discípulo precisa aprender a levar a sua cruz. Esse a gente não vai ler porque é um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 16, versos 24 a 28. Também se repete no livro no livro de Marcos, capítulo 8, do 20 ao 22. Eu vou até olhar aqui só para conferir, porque eu fiquei um pouco em dúvida nessa referência aqui. Vamos lá? Rapidinho. 8... 20 em diante. Não é esse texto de Marcos aqui, não. Mateus 16, 24 a 28. Mateus 8, 20 a 22. Será que é esse? Vamos olhar. Mateus 8, 20 a 22. Pode ser. Fala a respeito das dificuldades de andar com Cristo. A prova do líder é quando Deus vai nos provando para olhar e reconhecer em nós todo o esforço que a gente faz para estar perto desse Jesus maravilhoso, do chamado de servir. Nós precisamos aprender que o chamado da cruz é um chamado que me faz refletir e pensar a respeito das dificuldades, mas o quanto eu sou aperfeiçoado ao carregar a cruz que me cabe. Eu sempre falo, e vocês sabem muito bem, que a cruz sempre precede a coroa. Tem um monte de gente que acha que o chamado para servir na igreja, para fazer parte da igreja, é um chamado onde vai ser me colocado uma coroa. Irmão, antes a cruz, antes a coroa de espinhos. E só depois de aprovados a coroa celestial. E aí é de suma importância que você, aí sentado em casa, pare com sua família, liga para o amigo, faz uma videoconferência, vamos debater isso aí que o pastor está trazendo para a gente conversar. Tem um tempo que é chamado de seleção e tem um tempo onde todos nós passamos pela prova do líder. Tem uma coisa muito bacana na Vineyard, né? Todos podem participar, todos precisam ser aperfeiçoados a participar, porque é de suma importância que a gente entenda a grandeza daquilo que fomos chamados a participar. Outra coisa que tem no Big Brother é um paredão. Tem paredão? Tem paredão, claro que tem paredão. 2 Coríntios, capítulo 13,
Verso 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Deus confia a sua obra aos seus discípulos. Deus confiou a nós o fazer o reino se perpetrar, acontecer, o reino funcionar, o reino vir. Cabe a nós. E tem um texto muito bom aqui no livro de Atos, que a gente precisa estar atento. Atos capítulo 5, a partir do 12, os apóstolos fazem muitos milagres. É o que está escrito aí, do 12, e você pode ler até o verso 42. Acho muito importante você fazer essa caminhada aí. Os apóstolos viram milagres acontecer, grandes feitos, espiritualmente falando, grandes vitórias, grandes batalhas vencidas, e logo em seguida, se você acompanhar aí, a partir do 17, esses apóstolos empoderados pelo Espírito, empoderados pelo sopro de Jesus, são presos, aprisionados. É o nosso paredão. Chega uma hora na nossa vida que a gente enfrenta dificuldades e que a gente, mesmo empoderado pelo Espírito, cheio de graça, cheio de honra, cheio de poder, a gente se vê aprisionado. E aí, os versos 41 e 42 são extremamente reveladores. Olha o que está escrito aí. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles foram aprisionados, sofreram as penas e saíram da prisão, dos açoites, regozijando, felizes. Olha também o verso de número 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porque eles falaram assim: não preguem o evangelho, não falem de Jesus, parem com isso. De alguma forma, o paredão para nós é quando tentam nos parar, quando tentam nos deter, mas a gente faz parte de um chamado muito maior, muito melhor do que obedecer a homens e obedecer a Deus. E eles estavam muito certos disso. Infelizmente, nessa caminhada, alguns caem. Quando dizem, não preguem o evangelho, eles não pregam o evangelho. Não vivam o evangelho, eles não vivem o evangelho. Não vivem a grandeza de serem livres pelo Espírito Santo. Preferem a liberdade imposta por esse mundo. E é engraçado que esse mundo nos canta, ou tenta nos encantar com uma liberdade que é livre quem faz isso e faz isso. É livre quem faz o que quiser, não é assim? Eu, em Jesus, escolho fazer exatamente aquilo que eu quero. Obedeço ao Pai? Sim, mas eu obedeço porque eu quero. Obedeço porque eu escolhi. Infelizmente, alguns nessa caminhada caem. E todo jogo desse tipo, Big Brother, né? Esses realities, eles oferecem um prêmio no final. Mas falando para nós, prêmio de verdade, quem dá é Jesus Cristo. O nosso é prêmio de verdade, o grande prêmio. E aí eu vou usar outro texto aí para você pensar, refletir, encher teu coração de esperança, alegria e desejo de desfrutar de tudo isso que está aqui. Vamos começar no 21, Apocalipse capítulo 21. Vamos ler o finalzinho do 6 e início do 7. Vamos lá. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus dele
e eles serão os meus filhos. Olha que maravilha! Quando a gente quando a gente recebe o prêmio, e que prêmio é esse? É se tornar filho do Deus eterno. Filho, mesmo que afiliados, né? Mesmo que adotados, mas adotados do Pai. Mas não para por aí não. Olha o capítulo 22, vamos lá a partir do verso 12. Como eu disse, alguns versos, né? A gente já leu alguns, já usou alguns textos, para que você em casa possa refletir, pensar, meditar, voltar a esses textos. Apocalipse capítulo 22, 12 a 14. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e entrar na cidade pelos seus portões. Que bacana, bacana demais, 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 demais. Leia o 15 também com calma em casa, né? Mas os de fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu queria falar a respeito disso, sabe? O chamado de Jesus é sublime, é fantástico, é maravilhoso. O prêmio é a soberana vocação, a vida eterna, o prazer eterno ao lado de Deus, desfrutar da sua presença, da sua grandeza, dos banquetes diários, comungados com o Pai, com o Criador dos céus e da terra. Esse é o prêmio, e Ele quer nos dar, lá no Big Brother, sai vencedor. Deus nos chama para que uma multidão, como diz aqui no livro de Apocalipse, uma multidão como a areia do mar, encha o céu, e os vitoriosos sejam muitos. Que você entenda que o teu serviço de multiplicar o Evangelho é exatamente esse, de mostrar para essas pessoas que eles são chamados a essa vitória. A vitória de serem chamados filhos de Deus, de desfrutarem da presença do Senhor. Eu disse que ia falar o que para mim representa o BBB, se a gente olhar segundo esses textos. BBB para mim é Big Boss Bounty, o grande chefe bondoso. Participar desse, entre aspas, como eu disse, é uma alegoria, uma alusão a um programa, né? Mas eu trouxe isso para a nossa realidade de Bíblia, né? De vida cristã. O chamado é o do grande chefe bondoso, o que quer partilhar partilhar o seu prêmio com muitos dos seus filhos, aqueles que pelo caminho são escolhidos, são chamados, aqueles que estão fazendo o que estão fazendo nos seus trabalhos, nas suas atividades, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Deus passa pelo caminho e diz: vem. Somos nós, irmãos, somos nós, eu e você, que a gente vai continuar pelo caminho falando: amigo, venha. O Senhor nos chama a uma novidade de vida, a uma realidade muito maior, porque Ele quer te presentear com a sua presença, com a grandeza e a maravilha do céu. Amém? Texto para a gente meditar, texto para você meditar, texto para você gastar aí tempo conversando a respeito. Amém? Vamos adorar para encerrar. Bernardo vai estar
trazendo mais uma canção para a gente adorar juntos. Prazerzão! A vida encontrar. Nosso clamor toque o teu coração. Que encontremos a transformação. Pedra